Se os ministros do Supremo Tribunal Federal tivessem razão ao dizer que apenas confirmaram uma decisão tomada no ano de 2000, então a revisão da vida toda sequer teria sido julgada no Supremo em 2020. Isso foi apontado pelo próprio ministro André Mendonça. Segundo ele, se as ações ajuizadas ainda em 1999 tivessem força para impedir a revisão, essa discussão nem teria avançado para julgamento. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, comente "Revisão da vida toda já". Assim saberemos que você está conosco e poderemos agradecer por fazer parte deste movimento de pressão ao STF. Essas ações são chamadas de ações diretas de inconstitucionalidade, ou simplesmente ADIs. Elas foram movidas contra vários artigos da Lei de Benefícios da Previdência Social após a reforma feita pela Lei 9.876. O ponto principal é que essas ADIs não pediam a exclusão das contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo da aposentadoria, e nem tratavam diretamente da revisão da vida toda, que é um tema mais recente. Os partidos que moveram essas ações, PCdoB, PT, PDT e PSB, questionavam vários pontos, como o fator previdenciário, o salário maternidade, a carência e outras questões ligadas à reforma previdenciária de 1999. Eles não pediram em momento algum que fosse obrigatória a aplicação da regra de transição que ignora os salários anteriores a julho de 1994. Nem o Congresso Nacional, nem a Presidência da República, nem a Advocacia Geral da União apresentaram pareceres pedindo isso. E nenhum ministro, em nenhum voto do ano 2000, sugeriu que essa regra deveria ser a única válida. A Lei 9.876, na verdade, criou duas regras. Uma definitiva, que considera 80% de todo o período de contribuição, e uma transitória, que considera apenas os salários de julho de 1994 em diante. A discussão em 2000 girava em torno da constitucionalidade de vários dispositivos da reforma previdenciária. Fator previdenciário, salário maternidade e carência eram os temas centrais, não a revisão da vida toda. Na decisão de 2000, vários trechos destacam que a lei não poderia reduzir direitos conquistados. Isso envolve o princípio da proibição do retrocesso social, que impede que o Estado diminua o nível de proteção já alcançado. Esse princípio, inclusive, foi usado para defender a ampliação de direitos, como a eliminação da exigência de carência para o salário maternidade. Ou seja, a linha de raciocínio ia justamente no sentido de garantir mais direitos. Durante aquela decisão, os ministros citaram a importância da proteção social, do equilíbrio atuarial e da manutenção de benefícios justos para os segurados que contribuíram com o sistema. Em nenhum momento da ação se discutiu a regra que exclui os salários anteriores a julho de 1994. Nenhum trecho da decisão fala que essa regra deveria ser aplicada a todos de forma obrigatória. Nenhum trecho usa a palavra cogente, que no direito significa algo de aplicação obrigatória, em relação a essa regra de transição. Essa ideia simplesmente não existia naquela decisão. Ainda assim, em 2024 e 2025, ministros do STF afirmaram que estavam apenas reafirmando essa antiga decisão ao derrubar a revisão da vida toda. Mas isso não é verdade. A decisão de 2000 foi usada como pretexto. E, ao fazer isso, o Supremo criou um argumento novo, que não existia no processo original. Eles disseram que a revisão da vida toda não poderia valer porque contrariaria aquela antiga decisão. Mas essa ligação entre os dois temas foi construída agora, décadas depois. Essa manobra jurídica gerou revolta entre aposentados, advogados e até técnicos do INSS, que entendem o impacto da revisão e sabem que ela não foi objeto da ADI julgada no ano 2000.
A revisão da vida toda permite que o segurado use todo o seu histórico de contribuições, inclusive os salários anteriores a julho de 1994, se isso for mais vantajoso para ele. Ela foi criada justamente para corrigir distorções provocadas pela regra de transição, que prejudicava quem teve bons salários antes do plano real. E esse ponto jamais foi discutido nas ADIs originais. Aliás, o julgamento de 2000 sequer usava a expressão revisão da vida toda, pois esse termo nem existia na época. A tese foi construída depois, com base na Constituição e nas normas da Previdência. O que vimos agora foi uma tentativa de vincular essa tese atual a uma decisão antiga, que tratava de outros assuntos, e isso foi feito por meio da reunião artificial de processos que não deveriam estar juntos. Foi o que ocorreu quando o ministro Luiz Roberto Barroso reuniu as ADIs de número 2110 e 2111 ao tema de número 1102, que trata da revisão da vida toda. Essa junção de temas completamente diferentes resultou em um julgamento que ignorou os pedidos originais, criou novos fundamentos e alterou o foco do debate. Essa estratégia jurídica é chamada de julgamento extra petita, ou seja, um julgamento que vai além do que foi pedido pelas partes. E isso viola um princípio básico do processo. O juiz só pode decidir sobre o que foi efetivamente pedido. Na prática, o Supremo colocou palavras na boca dos partidos que moveram as ADIs, como se eles tivessem pedido exatamente o oposto do que de fato pediram. Esses partidos entraram com a ação para ampliar direitos. Mas a decisão de agora usa aquela ação como justificativa para restringir os direitos dos aposentados. O argumento dos ministros foi que, como a regra de transição já tinha sido aceita em 2000, ela deveria continuar valendo de forma exclusiva. Mas essa exclusividade nunca foi determinada naquela decisão. O que se vê agora é uma interpretação isolada e forçada de uma norma que deveria ter sido analisada em conjunto com a regra definitiva prevista na mesma lei. A regra definitiva diz que o benefício deve ser calculado com base nos 80% maiores salários de todo o período contributivo. Isso é o que está na Lei 9.876. Mas, para quem entrou no sistema antes dessa reforma, a regra de transição foi aplicada. E essa regra só considera os salários a partir de julho de 1994, o que prejudicou milhares de segurados. A revisão da vida toda surgiu justamente para permitir que o segurado escolha a regra mais vantajosa. Não é criar uma regra nova, é apenas permitir o direito à melhor regra já existente. O Supremo já havia reconhecido esse direito em decisão anterior, julgando favoravelmente ao segurado. Só que agora, por meio dessa manobra processual, a Corte tenta reverter essa decisão com base em um julgamento que não tratava do tema. Essa mudança de entendimento não foi feita com base em novos argumentos jurídicos, mas sim em uma reinterpretação forçada de uma decisão antiga, que de fato não tratava da revisão da vida toda. O ministro Marco Aurélio, que participou do julgamento em 2000, sempre defendeu os direitos dos aposentados, e sua aposentadoria marcou uma virada no posicionamento da Corte. Com a saída de ministros favoráveis à revisão, como Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, o equilíbrio interno mudou. E isso influenciou diretamente no resultado do novo julgamento. A nova composição do Supremo acabou abrindo espaço para interpretações menos protetivas. E isso se refletiu na tentativa de enterrar a revisão da vida toda, usando argumentos antigos e desconectados do pedido original. O mais grave é que essa decisão afeta diretamente aposentados que já haviam vencido na Justiça. Pessoas que, depois de anos de espera, estavam prestes a receber o que era de direito, agora se veem novamente prejudicadas. Essa insegurança jurídica é extremamente danosa. O sistema previdenciário precisa de regras claras, previsíveis e respeitosas,
com quem contribuiu a vida inteira, esperando uma aposentadoria justa. Ignorar o contexto, misturar temas distintos e usar decisões antigas como pretexto apenas enfraquece a confiança da sociedade na justiça. A decisão do ano 2000 não julgou a revisão da vida toda. Não determinou que a regra de transição fosse obrigatória. Não proibiu a aplicação da regra definitiva. E não autorizava o uso dessa decisão para barrar direitos futuramente. Foi apenas agora, em 2024 e 2025, que essa narrativa foi construída. Mas os fatos e os documentos mostram claramente que essa justificativa não se sustenta. Se você chegou até aqui, comente a frase "revisão da vida toda já", para sabermos quem realmente buscou entender o que está por trás da decisão que tentou enterrar a revisão da vida toda.